called me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Come on, sing it like you believe it. Where feet may fail and fear surround. Come on, never, and you won't start now. So we come. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be in the presence. Oh, Spirit, lead us. Spirit, lead. And we walk upon. Oh, wherever you would call us. Take me deeper than my feet. Yes, God. Come on, sing it out. Spirit, lead me where my trust is. Boa noite! Estamos com a nossa última live da campanha do Setembro Amarelo. Então é a campanha de prevenção do suicídio, nossa última live, último dia do mês de setembro, mas não quer dizer que essa campanha para neste dia e neste mês.
É uma campanha que continua todos os meses, todos os dias do ano. Então a gente dá ênfase neste mês, mas ela não para. Ela vai continuar durante o ano todo. Estamos aqui hoje com os convidados, a psicóloga Michele Michels e também com o acadêmico de psicologia Maicon. Boa noite. Boa noite pessoal. Sejam bem-vindos. Também aproveito para pedir que vocês compartilhem esse link para que tenham o alcance de outras pessoas mais. E também, gente, fiquem à vontade para fazerem perguntas desde o início da live. Aproveitem esse momento de interação, tá, conosco. Então, o que for de alcance de nós três aqui, principalmente dos convidados, estaremos respondendo a vocês. Então a live, lembrando que ela fica gravada, caso não consigam acompanhar neste momento, vocês podem acompanhar ela ou visualizar em outros momentos e ainda continuar repassando, replicando para outras pessoas também. Então nós estamos aqui com os convidados, eles que são fundadores também do grupo Sobrevivência. E Maicon, explica pra gente o que é esse grupo de apoio. Bom, prazer estar aqui. Uma boa noite para o pessoal novamente. O grupo de apoio Sobrevivências é um grupo que, inclusive, em setembro nós fizemos 4 anos que ele já existe. E é um grupo que surgiu pela demanda que nós começamos a perceber por tratar desse tema da prevenção do suicídio, aproximar esse tema das pessoas. Nós começamos a ver de perto essa demanda e sentimos a necessidade de criar um espaço para receber essas pessoas. Eu costumo dizer que o grupo ele é um espaço para se falar de questões, de coisas que normalmente as pessoas não têm um lugar. Porque nós sabemos que esta questão do suicídio é uma questão muito delicada, que envolve um sofrimento muito intenso e que nem sempre as pessoas têm um lugar para se falar de como estão se sentindo, do que estão passando. Então o grupo é um espaço acolhedor, com muito respeito nós recebemos essas pessoas. Ele acontece toda quinta-feira, ele é gratuito, nós temos os profissionais envolvidos ali e o grupo ele é colaborativo. Então nós recebemos várias pessoas, né? O grupo é pensado para receber pessoas que têm questões relacionadas ao suicídio. Nós recebemos pessoas que já tiveram tentativas, pessoas que têm ideação e pessoas também familiares, amigos, enlutados pelo suicídio. Nós temos uma faixa etária que nós atendemos é acima de 18 anos. Nós temos também alguns adolescentes com o consentimento dos pais, dos responsáveis, porque acreditamos que é importante essa rede de apoio ser cada vez mais ampla. Então o grupo é um grupo onde nós procuramos, né, de primeiro momento, esse acolhimento e esse compartilhar de um sofrimento que muitas vezes as pessoas não têm um lugar. É muito importante a gente conhecer sobre esse grupo, né? É voluntário isso? Voluntário. Isso. Legal. E, Maicon, quais são os maiores tabus e mitos que vocês ainda identificam que atrapalham a prevenção do suicídio? Eu queria citar 3, um deles eu já coloquei um pouquinho na minha fala, que é justamente não se falar sobre isso. Então existe ainda, né, nós já avançamos muito nessa questão da saúde mental, da própria questão da prevenção do suicídio, hoje se fala mais, mas ainda assim é necessário criar espaços seguros para se falar sobre esse assunto. Se tem a ideia de que se falar pode instigar e muitas vezes não se fala, né? Então é claro que é preciso se falar de uma maneira correta, acolhedora, baseado na ciência e com esse intuito de ajudar, porque as pessoas que nós abordamos e quando esse assunto é falado, inclusive nessa noite aqui tratando desse assunto, muitas pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento e porventura estão ou pensam, né, em tirar sua vida, elas se identificam e se sentem encorajadas a buscar ajuda. Então por isso que é muito importante se falar sobre esse assunto de maneira ética, com acolhimento, com muito respeito, justamente para que essas pessoas sejam encorajadas a buscarem ajuda.
Esse é um mito, né? Nós temos alguns outros que nós ouvimos muito, inclusive no grupo, e muitas pessoas talvez já ouviram, que é a pessoa que fala que vai se matar, verbaliza, ela não vai fazer. É da boca para fora, né? A gente escuta, ou é frescura. Isso é um mito, porque quem fala, faz. Quem verbaliza, a gente precisa ligar um sinalzinho amarelo de alerta, prestar atenção, porque pode existir uma coisa muito séria ali acontecendo, né? Eu sempre, quando falo sobre isso, eu trago até um ditado popular, né? Cão que late, 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 não morde. Mas quando o assunto é suicídio, esse cão morde sim. Então, a gente precisa levar a sério, a orientação é sempre se aproxime para compreender, crie espaços de escuta, mesmo que depois você perceba que não era tão sério assim. A gente precisa se aproximar. E um outro mito que não é muito falado, mas que volte e meia a gente escuta e que talvez prejudique um pouquinho, é um dado até da OMS que foi colocado e repassado de uma maneira muito apressada. E o dado é que 90% dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos. E isso não é verdade. E por que isso é importante? Porque o suicídio é um fenômeno multifatorial que envolve muitos fatores. 90% dos casos talvez tenham uma associação de transtornos mentais. E nós estamos falando de um fator que envolve a questão do suicídio. Nós temos vários outros fatores. Quando a gente pensa no assunto, nós nunca elegemos um único fator, uma única causa, apontamos um único motivo. São sempre vários motivos que se somam, que se acumulam e que podem acabar levando à questão do suicídio. Os transtornos mentais são um fator. Nós temos fator econômico que muitas vezes acaba pesando. Uma curiosidade, o número no Brasil, a época em que mais ocorreram suicídios foi no plano do governo Collor, onde se teve uma inflação, uma crise financeira muito grande. A gente vê o fator econômico pesando aí. Nós temos fatores, por exemplo, relacionados a traumas da infância. Existe uma relação muito próxima com o abuso sexual, a questão do suicídio. Nós temos a questão dos transtornos mentais, fatores existenciais que a gente pode pensar em sentido de vida e outros fatores sociais, a questão própria do preconceito. Então esses fatores vão se somando, se acumulando, causando muito sofrimento na pessoa e pode ser que um fator seja a gota d'água. Não significa que é só um. É por isso que a ampliação do entendimento do suicídio ajuda na ampliação dessa rede de ações voltadas aí para os vários fatores e não só muitas vezes voltada para a questão dos transtornos mentais, mas também voltadas para questões sociais, questões de relacionamento, individuais e os vários outros fatores que estão envolvidos. Então, é ampliar para que a ajuda também seja e venha de outras áreas do conhecimento, de outras áreas da ciência e de cada pessoa da sociedade, porque essa é uma questão que envolve todos nós. E, Maicon, quando você fala em relação a vários fatores, principalmente sociais, eu sei que um dos trabalhos de vocês é uma uma série de encontros que vocês estão fazendo também nas escolas, né, com os pais. Eu sei que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas só antecipando e puxando o teu gancho, Maicon, você percebe as redes sociais influenciando muito nesse sentido de talvez nem tanto o suicídio, né, mas fatores que podem levar a ele? Seria um fator, a gente não pode relacionar como uma causa direta, né? Mas é um fator justamente porque existe uma exposição nas redes sociais, né? A gente vê a questão dos trabalhos nas escolas, né? A gente vê muito a questão do cyberbullying acontecendo. Então aquela violência que antigamente existia
só no ambiente escolar, hoje ela extrapola o ambiente escolar e vai para as redes sociais, e aí fica muito difícil de parar isso, né? Para onde vai isso? A mensurar, amplitude, né? Isso. E o tanto que isso causa de sofrimento para as pessoas ali que são expostas, né? Em relação a isso. Entendi. Michele, como uma pessoa pode pensar em tirar a própria vida? Boa noite, Renata. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu agradeço o convite para estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. E essa sua pergunta, eu vou responder ela complementando o que o Maicon está nos contando aqui. Quando a gente pensa sobre alguém que está a ponto de pensar que a melhor saída da vida dela, que a única saída é a morte, é algo que quando a gente está bem não faz sentido. Mas falar sobre esse assunto, o Setembro Amarelo vem aí para nos lembrar que não é sobre nós, não é sobre o que eu. Se eu estou bem, de fato, eu não vou nem compreender um pensamento dessa dimensão. Mas a questão é que esse pensamento existe e ele precisa de atenção, de cuidado e acolhimento. Então, como uma pessoa faz, como uma pessoa chega a esse ponto de pensar em tirar a própria vida, não é, como o Michael estava dizendo, um único fator. Um mito muito grande que a gente que trabalha aí à frente do grupo Sobrevivências, trabalha na área clínica, que a gente escuta muito, é que quando acontece um caso de suicídio, as pessoas querem encontrar uma única causa. Por exemplo, tirou a própria vida porque perdeu o emprego, ou tirou a própria vida porque se separou, ou assim, grandes fatos, uma perda importante, está vivenciando um luto. De fato, esses exemplos que eu estou dando pode ser um gatilho. Porém, se isso fosse verdade, que esses fatores somente levariam uma pessoa a tirar a própria vida, então isso se aplicaria a todas as pessoas, e não é o caso. O suicídio é um fenômeno multifatorial, como o Michael estava explicando. Então pode envolver fatores biológicos, um contexto aí de transtornos mentais já no histórico familiar, pode envolver fatores psicológicos, vivências, situações, traumas, pode envolver também fatores sociais, o entorno da pessoa. Não adianta a gente pensar em tratar só ela e não considerar aí o meio que ela vive, o sofrimento e tudo que ela enfrenta. Então, o suicídio, sempre tem que ser visto aí como essa gama de questões que estão associadas. Dito isso, também lembro, né, que claro, existem alguns fatores de risco que estão associados aí a uma pessoa que chega a pensar sobre tirar a própria vida. Os transtornos mentais que estão mais associados são a depressão, o transtorno bipolar e também aí a dependência química. Não significa que todas as pessoas que têm esses transtornos vão chegar ao ponto, não. Mas existem níveis e por isso que quanto antes buscar tratamento, reconhecer a importância aí de se ter esse diagnóstico, estar atento, reconhecer a importância de dar valor e escuta ao sofrimento. E, Michele, como avaliar e saber se alguém ou que alguém está em risco de suicídio? Existem sinais, sim, Renata, que podem nos ajudar a avaliar o risco de suicídio. Mas, antes de falar sobre esses sinais, eu gostaria de lembrar que o trabalho do Setembro Amarelo nunca é com a ambição, a pretensão de ter a onipotência de dizer que a gente pode prevenir todos os casos. E eu digo isso, inclusive, porque podem ter pessoas aqui nos assistindo que perderam alguém, um familiar, um ente querido, um amigo, por meio do suicídio. Então, não são todos os casos que a gente tem o poder de prevenir, bem que a gente gostaria, mas não funciona assim. Mas alguns sinais aí que a gente pode prestar atenção, e não são todas as pessoas que dão sinais, isso é importante a gente lembrar, mas sinais comuns, a partir disso que a gente está falando aqui, são a partir de muitos estudos com pessoas que tiveram tentativas e perderam a vida por esse meio. Alguns sinais aí para a gente ficar atentos. Nós, enquanto seres humanos, somos muito complexos e de vez em quando, vez ou outra, é comum que a gente pense aí, tenha pensamentos como, nossa, hoje era melhor nem eu ter acordado, nem saído da cama. Nossa, hoje era melhor, o mundo podia acabar, eu não queria mais nem estar aqui. Um dia ou outro a gente pensar sobre morrer é normal diante dos enfrentamentos que a gente tem, das dificuldades na nossa vida.
passar esse pensamento na cabeça faz parte. O problema é, e respondendo a tua pergunta, né, quando que é um risco para suicídio, então o problema é quando esse pensamento se torna recorrente, cotidiano e envolvendo situações de planejamento sobre suicídio. Então aí o pensamento passa não mais somente ser sobre morrer, mas sim sobre se matar. Então o risco de suicídio, aí, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ele é avaliado entre leve, moderado e grave. O que isso significa, né? Os casos mais leves aí são em que a pessoa tem esse pensamento sobre morte, mas ela aceita tratamento, não há o planejamento. E quando vai para moderado a grave, é considerado essas questões do planejamento, pesquisas sobre como tirar a própria vida. Então, se tem alguém que aí está nos assistindo, né, e tem tido atitudes como essa, é muito importante reconhecer a importância de se buscar por ajuda e reconhecer que esse é um sinal de sofrimento muito sério e muito grave. Precisa da nossa atenção. Isso mesmo. E Michele, o que fazer em risco imediato ou grave para suicídio? Às vezes a pessoa se depara com uma situação assim e fica bem perdida, né? Então, o que ela pode fazer num risco imediato e grave? Então, Renata, essa pergunta é muito importante e é a pergunta da nossa live, o nome da nossa live de hoje, né? Como ajudar alguém em risco de suicídio? É muito importante a gente compreender que nesses casos é preciso agir. A gente tem que cuidar para que essa pessoa não esteja sozinha, a gente tem que cuidar com o acesso aos meios e, além disso, também buscar o acompanhamento profissional, a ajuda profissional, recorrer aos profissionais que podem estar já acompanhando essa pessoa e, se for o caso, também o acesso aí, a ligação ao SAMU, que é o número 192, quando é o caso do risco iminente para o suicídio. Outra questão super importante, Renata, é o acolhimento. Quando uma pessoa, então, chega para nós e vem falar sobre isso, que ela está pensando sobre morrer, principalmente se é um familiar, um amigo, é muito difícil para a gente ouvir essa pessoa falando sobre isso. Então é comum que a gente desvie o assunto e fale coisas como: vira essa boca para lá, não fala isso, até parece, você tem uma vida maravilhosa. A gente não faz isso por mal, a gente faz isso por nem conseguir conceber aquela ideia de uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida. Então, nesses casos aí, é muito importante que a gente esteja atento a tudo isso que a pessoa está dizendo e compreendendo que ela costuma ser rejeitada. Então, eu preciso agir o contrário. Esse primeiro contato vai ser essencial e fazer toda a diferença para que essa pessoa reconheça em mim um caminho de ajuda. Então, ao invés de eu dizer, né, vira essa boca para lá, eu preciso compreender que eu preciso me colocar a ouvir essa pessoa e compreender como verdade aquilo que ela está me dizendo. A escuta, ela é repleta de acolhimento. E se eu não dou conta de ouvir, o que eu preciso fazer não é cortar o assunto, mas sim encaminhar para que essa pessoa possa ter ajuda especializada e acionar uma rede de apoio muito mais ampla. Algo que não se pode fazer no caso de risco iminente de suicídio é eu guardar segredo daquilo que a pessoa está falando, porque muitas vezes ela pede, né? Por favor, não fala disso com ninguém. Isso é muito difícil para mim, e realmente é muito difícil, mas nesses casos é preciso formar junto com essa pessoa uma rede de apoio das pessoas de confiança dela. Ela precisa indicar aí que pessoas que vão poder fazer parte disso. Profissionais, seja religiosos, tivemos a última live aqui com esse assunto também, né? Seja aí professores, grandes amigos, uma rede de apoio ampla. E lembrando sempre que os profissionais aí atrelados aos casos de tratamento em risco grave de suicídio são aí o psicólogo e o psiquiatra. Essa pessoa precisa estar em acompanhamento e eu preciso ajudar ela a manter esses acompanhamentos. Isso não significa levar ela um dia lá, mas sim ajudar na constância. Isso é um acompanhamento periódico, semanal e recorrente que ela vai precisar estar levando adiante. A vigilância, né, Michele? Sim. Então, e Maicon, explica pra gente se existe diferença no papel de um amigo ou de um familiar quando existe o risco de suicídio.
Acredito que é um pouco semelhante, mas se diferencia. A família ela tem um papel um pouco mais importante justamente pelo vínculo que já tem, né? Então a família ela tem um papel importante na prevenção do suicídio. Talvez a gente possa até pensar que a prevenção começa em casa. E hoje nós vivemos tempos atípicos e tempos muito acelerados, né? Nós não temos muito tempo, né? Trabalha, então às vezes o tempo de qualidade é muito pouco. Então se perdeu um pouco esse diálogo, essa aproximação, né? E eu costumo dizer que quem está perto é capaz de perceber qualquer mudança, qualquer alteração, qualquer sinal, por mais que muitas vezes os sinais sejam sutis. Quem conhece, quem está perto, sabe perceber se alguma coisa não está bem. Então, um primeiro papel importantíssimo da família é esse espaço que seria um espaço seguro para que quando o adolescente, o filho ou algum membro da família não esteja bem, ele se sinta com vontade, seguro para falar sobre isso nesse ambiente sem julgamento. Então, quando não há diálogo, quando há esse afastamento, até por conta de uma preocupação mesmo, né? Muitas pessoas dizem assim, eu não vou falar com meu pai, com minha mãe, porque eu não quero preocupar eles. E realmente é algo como a Michele colocou, é um assunto que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, assusta, traz esse medo. Mas a família tem esse papel importante, então, de proximidade, de diálogo, desse ambiente de afeto, para que quando alguém não esteja bem, primeiro talvez perceber isso, se aproximar, tentar compreender e dar esse espaço para se falar. E é validar esse sofrimento. Então, muitas pessoas carregam uma não validação de sentimentos, de sofrimentos, e isso acaba agravando ainda mais. Muitos se calam porque não encontram esse espaço na família. Quando a família ela traz essa abertura, ela está próxima, tem um tempo ali de qualidade, consegue perceber, se aproxima do filho, dá esse espaço para falar, a família ela pode então, nesse vínculo, esse apoio que é muito importante, e ela pode se deparar com um limite ali, que ela vai perceber que é preciso estender essa ajuda para um profissional, para um psicólogo, para um psiquiatra, o próprio grupo de apoio, mas isso não anula essa ajuda da família. Então eu diria que o principal fator ali de proteção que a família pode dar é justamente ser um lugar acolhedor, que valide e que dê espaço para se falar desses assuntos. É muito importante, né, esse ambiente. O ambiente que a gente fala que geralmente é cheio de amor, né? Então, bem importante esse ambiente. E, Maicon, é possível nos cuidarmos para evitar chegar a esse ponto? Chegar ao extremo, chegar a esses pensamentos, a esse ponto mesmo que vocês falaram de não só o pensamento, né? Mas ali o fato de você já começar a buscar formas, meios, já começar a montar estratégias, né? Então, há alguma coisa que se possa fazer para evitar chegar a esse ponto? Sim, existem alguns fatores de proteção, assim como fatores de risco. Isso também passa pela nossa singularidade. Então, o que é um fator para mim pode ser um não fator para você, né? A espiritualidade, como foi o tema da última live, pode ser um fator importantíssimo para mim, mas pode ser que para algumas pessoas não. Por isso a importância de se aproximar e tentar perceber o que faz sentido para aquela pessoa. Se é a espiritualidade, então é por aí que a gente vai tentar reforçar isso, né? Se é algo relacionado, por exemplo, à própria família, é por aí que a gente vai reforçar esse vínculo. E outras coisas, como nós falamos da espiritualidade, nós temos a questão do trabalho voluntário, que pode ser uma grande fonte de sentido. Então, são fatores de proteção importantes. O fácil acesso aí a meios, né, de saúde. Nós temos um dado sobre a questão do suicídio, onde as mulheres elas têm um número de tentativas muito maior
aproximadamente 3 vezes mais do que os homens, em contrapartida os homens acabam se matando mais. E esse número relacionado aos homens, cerca de 80% que tiraram a sua vida nunca tiveram um contato com algum tipo de profissional que cuida da saúde mental. Então, olha só um fator importantíssimo de proteção: facilitar o acesso à saúde, trabalhar essa questão que ainda existe muitos preconceitos relacionados à questão da saúde mental, ainda mais relacionadas ao homem, porque se demora muito tempo para procurar ajuda. Isso é um fator importantíssimo de proteção, né? Esse acesso mais fácil, a quebra de preconceitos relacionado a isso vai facilitar esse acesso. É delicado, né? Essa questão desse preconceito em buscar um profissional, porque hoje a gente vê mesmo pessoas mais jovens, não precisam ser gerações passadas, né? Gerações atuais mesmo, com essa dificuldade de aceitação, de que um profissional pode ajudar, né? Um profissional, um psicólogo principalmente, né? Não, eu não preciso disso. E aí a pessoa não vai conseguindo lidar com os sentimentos, né? Por isso que é extremamente importante a ajuda desses profissionais, né? Que estão capacitados e são formados para essas abordagens mais corretas, né? Do que às vezes um familiar ou um amigo. Michele, e fala um pouquinho pra gente do grupo de apoio sobrevivência, se ele pode ser considerado um fator de proteção. Com certeza, Renata. Nossa ideia do grupo de apoio sobrevivências aí, como o Maicon falou no início dessa live, foi fundado há 4 anos atrás por nós, em que a gente pensava de que forma que nós poderíamos ajudar pessoas que possam estar aí em risco de suicídio. Então, o grupo de apoio sobrevivência surgiu como um fator de proteção, sim, mas que ele não substitui as outras formas de tratamento. Então, se a pessoa faz acompanhamento psicológico, psiquiátrico, ela deve continuar, e o grupo sobrevivências é para ser algo a mais nessa rede de apoio que a gente estava falando que é tão importante. A pessoa estar aí em contato com diversas formas que poderão ajudá-la, descobrir que formas são essas, como o Maicon falou, tem gente que se identifica mais com uma coisa, com outra. O grupo de sobrevivências é para compor aí essa rede de apoio, e nós estamos lá todas as quintas-feiras às 7h30 da noite. Hoje que nós estamos aqui tem gente lá também. O Toninho e a Júlia nos substituíram lá, né? A Júlia também está começando a participar do grupo, outra psicóloga. E é um espaço, Renata, de acolhimento e escuta para essas pessoas. É um lugar para se falar desse assunto tão difícil que a gente costuma aí ouvir, né, os próprios participantes falando que não encontram mesmo espaço. E é importante a gente compreender do lado de quem está passando por isso, que se sente um fardo por estar se sentindo dessa forma, por estar com esse peso tão grande, esse sofrimento tão grande. Então, ali no grupo é um espaço para falar livremente, abertamente sobre esse assunto tão difícil e tão complexo, e quem se sentir aí tocado a participar, nós estaremos lá quinta-feira que vem para acolher essas pessoas e poder conversar sobre tudo isso. E desculpa, onde fica o grupo, onde que acontecem essas reuniões? As reuniões acontecem no espaço físico da Igreja CCA. Ele não tem nenhum vínculo religioso específico, mas nós aí tivemos esse espaço cedido pelo pastor Toninho, inclusive, né, que ele é aí da ONG SOS Vida, e cedeu esse espaço da secretaria da igreja, fica próximo ao Colégio Mondrone, e nas nossas redes sociais, Grupo Sobrevivências, vocês encontram mais informações, nos nossos Instagrams aí também, nosso nome completo lá, psicóloga Michele Michels, o Maicon Graça, nós sempre estamos postando conteúdos sobre esse assunto e sobre o Grupo Sobrevivências também. Importante. Você estava falando, né, da questão dos fatores de proteção, né? Então, o Maicon também comentou do voluntariado, e a gente comentou mesmo na live passada como faz bem, até foi o Padre Nivaldo que ele comentou o quanto é gratificante e faz bem fazer o bem. Quando a gente pratica o bem, quando a gente faz uma ação de voluntariado, principalmente, né? Então, isso realmente tem pessoas que se identificam, né, com essa forma, né, de ajudar o próximo, mesmo essa pessoa precisando de ajuda, mesmo essa pessoa estando nesse momento de sofrimento. É até importante, me trouxe algo à memória aqui, que muitos enlutados
pelo suicídio, famílias, né? Nós tivemos alguns casos recentes aqui no nosso próprio município. Muitos encontram um meio de ressignificar essa dor, essa história, dessa perda, justamente encontrando no voluntariado, às vezes se ligando à causa até da prevenção do suicídio e conseguem reescrever essa história, ressignificar essa dor. Pode, às vezes, levar algum tempo, mas existem muitos relatos de famílias que perderam alguém, mas que acabaram se engajando nessa causa e encontrando um sentido para a vida e conseguindo, então, lidar com essa dor de uma outra forma. Então, com certeza, existem muitos caminhos, né? E é importante a gente se aproximar das pessoas para perceber o que faz sentido para elas, né? E aí a gente vai poder ajudar de uma forma mais eficaz. Isso mesmo. Até, inclusive, eu ouvi de alguém, né, que acabou, uma pessoa que acabou perdendo, né, um familiar nessa situação também, passou pelo momento de luto, né, mas depois, quando conseguiu trabalhar isso nela, essa questão de aceitação, tudo, ela começou a ver com outros olhos. O que é que essa situação veio mostrar para a família, veio me mostrar, né, o que eu posso fazer com isso, né? Infelizmente aconteceu, mas daqui para frente na forma desse sentido que você falou, de ajudar outras pessoas, de falar do assunto, porque realmente é difícil falar sobre o assunto, tanto para quando já aconteceu ou quando não aconteceu essa situação, né? Então, por isso que essa campanha ela é de muito grande importância, e esse ano ainda a gente ficou mais feliz ainda que essa campanha engajou assim vários, o Grupo Sobrevivência, a Unimed como parceira, a ONG, né, SOS Vida. Então a gente teve vários parceiros, né, que acabaram abraçando essa causa junto com a gente. E esperamos continuar com esse trabalho, né, por vários anos e fortalecendo cada vez mais, para que a gente quebre realmente esse tabu. Sim. Né, o preconceito de procurar os profissionais. Sim. Né? Renata, só te interrompendo, mas isso que você falou é importante, a gente pensar que para a gente poder ajudar alguém, vamos lembrar que a gente precisa estar bem. Então, essas orientações aí de cuidados, dos fatores de proteção, não são só para as outras pessoas, para quem está passando por isso. Isso serve para todos nós, né? Então, o básico ali de cuidados com a alimentação, atividade física, o sono, o lazer, o descanso, são fatores fundamentais para todos nós estarmos de olho, principalmente se a gente tem, ou se a gente é um enlutado pelo suicídio, ou aí se a gente tem um caso na família, a gente sabe quanto isso traz sofrimento para a família como um todo, alguém que está em risco, alguém que teve aí tentativas prévias. Então a família acaba vivendo em função daquilo também, daquele sofrimento, e é preciso estar atento a todos os membros da família para que esteja aí exercendo esses fatores de proteção também. É isso mesmo, importante observação. Bom, nós temos perguntas, então outras pessoas que queiram tirar suas dúvidas aí, fiquem à vontade. Então a pergunta que chegou para nós veio do Lázaro Lima. Boa noite, Lázaro. Então o Lázaro diz: hoje vi alguns comentários no Facebook sobre o porquê não é noticiado a morte de uma pessoa por suicídio. Segundo as falas do Facebook, hoje mesmo houve um suicídio e ninguém ficou sabendo. Os convidados poderiam responder essa pergunta? Também foi falado da dificuldade de ser atendido por profissionais capacitados. Existe hoje, né, uma orientação até para divulgação, para mídia, existe uma cartilha, toda uma orientação trazendo justamente essa questão do cuidado de como noticiar. Uma das orientações é você não romantizar, né, a publicação, a maneira de se comunicar é muito importante, porque pode se criar então uma glamorização da morte ali, e pode sim trazer uma certa fragilidade para quem está passando por isso ao ver uma notícia. Então é toda uma orientação que a mídia tem, que existe essa cartilha de orientação, para que esse cuidado seja feito na notificação, justamente para não fragilizar pessoas que estão em estado de sofrimento, e a gente não sabe onde essa notícia vai chegar.
Então, não sei o porquê não foi noticiado, mas existe sim uma orientação toda de cuidado. A questão ali dos profissionais realmente é uma preocupação, inclusive, do projeto, trazendo essa questão de uma capacitação dos profissionais, né? Muitas vezes, de modo geral, se pensa assim, poxa, tem gente lutando pela vida e tem gente querendo tirar a vida, e muitas vezes recebem essa pessoa que teve uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas, e muitas vezes por uma falta mesmo de capacitação, aquele profissional pode chegar ao ponto de, poxa, você aqui de novo, a gente escuta essas falas, né? Tanta gente querendo viver, está tomando o lugar de outra pessoa. Então, aqui entra algo muito importante, que é a palavra-chave na questão do suicídio, não é morte, é sofrimento. Essa pessoa ela quer acabar com aquela dor. Então, com esse olhar, a gente consegue ajudar essa pessoa, né? O acolhimento nessa hora é muito importante, tanto dos profissionais da área de saúde, os professores lidam com isso, com essa demanda muito recorrente, a família que nós falamos. Então, eles se sentirem compreendidos alivia todo esse sofrimento de uma maneira, às vezes, muito importante para aquele momento. Não que aquilo vai, talvez, se resolver na hora, mas aquele acolhimento é algo que para ele é muito importante. Então, sim, a gente tem essa preocupação de trazer uma capacitação, de estarmos falando mais sobre isso, né? Tanto para o pessoal da área da saúde, os educadores, para a própria família, que o projeto está se propondo a caminhar nesse intuito, né? Ótimo. E esse trabalho que vocês fazem, né, com os adolescentes, nas escolas, com os pais, né, também, ele é muito importante justamente por isso, né? Tentar ajudá-los, porque eles frequentemente, né, chega a nós essa dificuldade mesmo. Sim. Respondendo a pergunta também ali, as campanhas do Setembro Amarelo têm como slogan aí, falar é a melhor solução. E a gente está se referindo a falar sobre esse sofrimento e tudo, mas isso não significa que deve se expor casos como, por exemplo, a forma que ocorreu um suicídio, expor a pessoa. Isso é uma situação tanto delicada para a família, quanto pode levar aí ao incentivo, à influência de outras pessoas que estejam em sofrimento a também cometer suicídio. Então, de fato, existe esse material, pode ser facilmente encontrado no Google lá, que recomenda como que os meios sociais, as mídias, né, devem se pronunciar sobre um caso de suicídio. De fato não pode ser divulgado assim. E também... isso foi um fenômeno aí lá no início do século XIX, se eu não me engano. Tem um termo para isso, chama fenômeno Werther, né, em que existiu um romance lá naquela época escrito, em que um jovem era muito apaixonado, e o final desse romance aí era que, sofrendo as dores do amor, ele cometeu o suicídio. E naquela época muitas pessoas começaram a cometer suicídio naquele local. O livro ficou muito conhecido e cometiam suicídio com as mesmas roupas, inclusive daquele jovem, em lugares aí semelhantes, um acontecimento da forma como foi o jovem fez no livro, por essa ideia que o Maicon citou de romantizar aí a ideia do suicídio. Então a gente de fato tem que ter muito cuidado, né? Aquela série Os 13 Porquês foi criticada em algumas vias por esse motivo também. Então não divulgar é importante, inclusive na prevenção, pensando em quem está em sofrimento. E também é muito comum em cidade pequena ainda, a gente recebe nos grupos de WhatsApp, né? Um vídeo, a foto, às vezes vem com a mensagem, o motivo, né? E isso às vezes é repassado. E como a Michele falou, às vezes o adolescente que teve uma tentativa, e aí esse vídeo chegou para alguém, os grupos, né, espalham. Então a exposição é muito grande. E esse adolescente, vamos pensar que ele tentou o suicídio. Muitas vezes, na outra semana, a escola já sabe, os alunos já sabem. E é muito estigmatizante. Esse aluno, essa pessoa, provavelmente vai ser apontada como o suicida. Então, olha só como é pesado, né? A mãe do fulano é a mãe do suicida. É por isso que existe também um movimento, quando a gente fala de acolhimento, é até da maneira como a gente fala.
Por isso que nós não falamos de o suicida, nós usamos o comportamento suicida. Por quê? Isso é um recorte do comportamento da pessoa, a pessoa é muito mais do que isso. Então é um rótulo que é muito pesado para um adolescente, para uma pessoa lidar, né? Eu vi que algumas perguntas também, é importante dizer isso, usam a palavra cometer, né? Existe até um movimento de não usar essa palavra, porque normalmente ela está associada a crime ou a pecado. Então, é até um vício de linguagem, né? Mas muda a maneira como a gente coloca as coisas, como a gente vai falar, e isso traz um acolhimento para as pessoas, né? Temos mais uma pergunta, então. Michael e Michele, parabéns. E esse grupo de apoio, ele é fechado ou há espaço para quem gostaria de somar com vocês? Com certeza há espaço para quem quer somar com nós. Nós iniciamos esse grupo tomando ali à frente, semanalmente era eu, o Maicon e a Alessandra, psicóloga que tenho certeza que está nos acompanhando também. A Alessandra, tem uma mensagem dela ali. A Alessandra, ela se mudou para Foz do Iguaçu e ficamos eu e o Maicon ali, né, no grupo à frente. Então agora somamos força também com a Júlia, outros profissionais que queiram se interagir. Com certeza estamos aí de braços abertos. A ideia é a gente ajudar pessoas mesmo, né? Até quando a Júlia iniciou recentemente, ela falou para mim: mas Michele, eu não quero, né, assim, me envolver, aparecer. A gente falou: não, a gente não faz isso para, né, a gente faz isso para ajudar pessoas. E ela já começou a fazer live, já fez aqui um material para a prefeitura também, para enviar nas escolas, para os professores, para falar sobre o Setembro Amarelo. A gente tem muita demanda mesmo. As pessoas procuram o grupo aí nas empresas, em outros locais, para falar sobre esse assunto, e a gente às vezes se vê aí se dividindo e às vezes não dá para a gente abarcar tudo. Então estamos sim abertos a ter pessoas somando, para a gente poder fazer esse local mesmo de apoio a quem está precisando de ajuda. Então não precisa necessariamente ser profissional da área da saúde? Para poder somar a com gente vocês? pode conversar de que formas que a gente pode ajudar. Não sei qual é, né, a formação ali da pessoa que falou, mas a gente tem diversas formas aí de auxílio, né? Assim, quem sabe nos auxiliar lá nas redes sociais, quem sabe, não sei, assim, produzir conteúdo, tem várias coisas que a gente precisa aí de apoio para atingir mais pessoas mesmo a saber que é importante buscar ajuda. O grupo ele não se limita só ao grupo, né? A gente tem outras ações ali, como palestras, nós fizemos também, inclusive uma roda de conversa aqui na praça da prefeitura sobre saúde mental. Então as pessoas que estão ali, isso foi antes da pandemia, né? Então participar desses momentos acho que é bem importante. Então o grupo é aberto sim para pessoas que queiram ajudar, e como a Michele falou, tem outras formas, né, de ajudar e de levar isso adiante. Muito bom saber. A mensagem aí da Alessandra, né? A Alessandra parabenizou vocês, né? São parceiros, né? Então ela fala: meus parceiros do grupo de apoio sobrevivência, sempre com ótimas colocações. Obrigada, Prefeitura de Medianeira, pelo reconhecimento do nosso trabalho e por levantar o tema. Então, nós que agradecemos a todos os participantes de coração, né? Nós, enquanto Secretaria de Saúde, Prefeitura de Medianeira, né? Agradecemos a todos os envolvidos. Agradecemos a Nilvana, professora da MESF, que está na interpretação de Libras, né? O pessoal da MESF que esteve com a gente em todas as lives também acompanhando. Agradecemos essa equipe aqui, os bastidores que, né, quem está ali assistindo a gente conectado não consegue ver, mas é uma equipe assim, olha, fantástica, super dedicada, comprometida, que estavam todos os dias ali sempre organizados com os equipamentos e tudo, e fazendo isso acontecer. Então o nosso agradecimento a toda essa equipe, a equipe da imprensa do Caio, Jones, né? Então o pessoal todo aí, muito obrigada. Então, agradeço a vocês, os nossos convidados especiais, foi um privilégio ter vocês aqui, muito obrigada mesmo. Vou dar um espacinho para vocês deixarem uma mensagem final também para o pessoal, e agradeço a todos vocês que estiveram conectados aí com a gente também. Lembrem que essa live fica gravada, que vocês podem continuar repassando elas, replicando elas, assistir desde o começo do mês, né? Nós tivemos então com essas 5 lives, então todas tiveram a sua importância, né, o seu conteúdo, o seu tema variado. Então lembrem que vocês podem repassar para outras pessoas e
rever se for necessário também, tá bom? Então eu gostaria que os convidados, nossos convidados especiais de hoje, deixassem uma mensagem final aqui pra gente. Bom, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. Espero que chegue a pessoas aí que estejam precisando ouvir sobre isso para acender um alerta e buscar por ajuda. Lembrando que uma fala da Fukumitsu, que é uma autora aí renomada na área do estudo do suicídio, ela fala que o sofrimento, quando ele é acolhido, se permite a transformação. Se abre uma possibilidade de transformação desse sentimento. Agora, o sofrimento, quando ele é reprimido e omitido, só causa perturbação. Não adianta a gente pôr uma pedra em cima e achar que aquilo não está ali, porque está. Citando também mais uma fala do Neuri Botega, um outro autor aí importante nessa área, para deixar, pensando aí no tema da nossa live de hoje, de como ajudar alguém em risco de suicídio, ele traz um macetezinho que é o ROC, que é ROC. Repare no risco, o R de repare no risco, isso que a gente falou hoje aqui, quais são os riscos, aí os sinais indicados. Ouça com atenção, e a atenção envolvendo tudo aquilo que a gente trouxe também como sinônimos, aí significado de empatia, e conduza ao tratamento. Isso é o mais importante que a gente pode fazer, conduzir essa pessoa à ajuda especializada. Boa noite a todos e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom, eu ia citar a mesma frase, então a gente está em sintonia aqui, só reiterando então. Cuidar do sofrimento é muito importante porque ele se torna então suportável e até mesmo superável. E às vezes a gente vai precisar do outro para cuidar de nós. Então é necessário pedir ajuda. Se você está vivenciando isso e percebe que sua vida está sendo comprometida em diversas áreas, então talvez chegou o momento de você procurar alguém, procurar ajuda, priorizar a sua saúde mental e se permitir deixar ser cuidado pelo outro. Então, o cuidado, o acolhimento, ele pode salvar vidas. Então, falar é muito importante, falar é a melhor solução, a melhor atitude é acolher. Eu acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar para vocês e agradecer a presença de vocês, as perguntas e dizer que nós estamos disponíveis para conversar, para mais informações e também para construir juntos um caminho mais eficiente de prevenção. Ótimo. Muito boa essa mensagem final de ambos. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Obrigada, gente, por todos vocês que estiveram aí conectados com a gente hoje e em todas as outras lives anteriores. Obrigada por todos os parceiros mais uma vez que estiveram, que encabeçaram ali e que também estiveram juntos com a gente esse mês todo, porque além das lives a gente tinha as entrevistas nas rádios. Então a gente agradece de coração a todos que participaram de uma forma ou outra e que acompanharam essas ações todinhas durante esse mês. Então agradecemos de coração e uma boa noite.